Salve rapaziada do canal Tic Taca, eu sou o Lucas e hoje é um vídeo diferente, já que não tem jogo, não vai ter o Sansão porque o Santos jogou ontem na Sul-Americana. Vou falar um pouco sobre mim, sobre minha história com São Paulo e sobre a projeção do canal, que vai até acontecer no canal, né? Vamos lá, eu sou o Lucas. Tenho 26 anos, São Paulino, nasci em 2000, na época de ouro do São Paulo, ô saudades. E, e meu relacionamento com São Paulo foi assim. Minha família, ela não é muito de futebol, não gosta muito de futebol, acompanha a Copa do Mundo, mas não acompanha futebol. Então eu tive que aprender a gostar de futebol. E quando eu tinha um entendimento ali, quando eu comecei a ter um entendimento melhor, foi quando o São Paulo ganhou o Mundial de 2005, que eu tinha 5 anos. E eu me lembro de toda a comemoração, de tudo que foi feito, sabe? Eu me lembro da defesa do Rogério, inédita, nunca mais ninguém vai conseguir uma dessa. E aí eu vi, pô, esse time é legal, né? Porque eu tava procurando alguma coisa pra torcer ainda, eu não tinha uma identificação. E aí, essa identificação veio com os 3 campeonatos brasileiros seguidos do São Paulo, onde eu me identifiquei muito com o Hernanes, eu me identifiquei muito com o Aloísio, Chulapa, Dagoberto, Luiz Fabiano. Sei que eu tô atropelando o tempo aqui, mas estou falando dos jogadores, né? Luiz Fabiano, Hernanes. Então, eu deixei um de fora porque um eu vou falar particularmente. Esse time, pra mim, eu criei identificação pela raça, pela atmosfera do Morumbi. O São Paulo tinha o melhor estádio, São Paulo era o melhor time da época. E isso me cativou. Eu falei, eu vou torcer pro São Paulo. Eu vou torcer pro São Paulo, vou ser São Paulino. Começou meio tímido, lógico, isso, porque eu era criança, né? Mas a virada de chave foi na Copa de 2010, onde o Luiz Fabiano, que eu gostava tanto, foi convocado para a Copa de 2010. Eu sabia aquela escalação de cabeça, eu tinha 10 anos e sabia a escalação de cabeça, onde cada um jogava, tal. A gente já sabe o fracasso que foi a seleção do Dunga, mas isso me aproximou mais do futebol e me fez ver o campeonato da Sul-Americana de 2012, onde a gente ganhou, e invicto, né? E isso me gerou uma identificação com outro jogador, Lucas Moura. Me gerou uma identificação porque eu chamo Lucas, ele chama Lucas, ele jogava no meu time do coração. E aí, depois daquele título, eu falei, nossa, São Paulo vai arrebentar agora, né, mano? E depois foi um jejum absurdo, absurdo. E aí vocês podem falar, né? Ah, mas começou a torcer pro São Paulo num momento bom, vai abandonar, né?
Não, cara, eu sofri em 2017. Graças a Deus a gente tinha o Hernanes pra, pra salvar a gente. Basicamente foi salvar mesmo. Ele tirou do buraco que a gente tava e a gente não foi rebaixado. Então, esse time de 3 mundiais, que nunca foi o único que nunca foi rebaixado, não, o único não, que tem o Flamengo, né? Mas o único do eixo São Paulo que não foi rebaixado é meu time do coração, é o time que eu amo. E tem uma história muito engraçada, né? Que teve um campeonato paulista ali com o Hernan Crespo, mas apesar de tirar a gente da fila, eu não dou muita importância pro campeonato paulista, sendo bem sincero. Eu acho que o São Paulo deve ter títulos melhores, deve ter Libertadores, deve ter Campeonato Brasileiro, Mundial, se Deus quiser. Então, foi assim, cara, até 2023. Capengando até 2023. Em 2023, na Copa do Brasil, eu tava num retiro, né? E a gente assistia todos os jogos que dava pra passar lá, né? E todos os jogos do São Paulo passaram lá. Quando eu vi que a gente ia pegar o Corinthians, depois o Palmeiras e talvez um Flamengo na final, eu falei, mano, vai ser mais uma eliminação para um rival. E aí, quando o Lucas marca aquele gol que todo mundo fala que foi gol de mão, que eu acho um absurdo isso, o Cássio que entra com a bola e tudo no gol, empurrado pelo Lucas, lógico, mas foi um lance de ataque, a mão grudada, não tem nada a ver com isso. Quando o Lucas faz aquele gol, eu falo assim, o São Paulo vai ser campeão dessa porra. O São Paulo vai ser campeão. E dito e feito, cara, dito e feito. Foi um título inédito, o único título que a gente não tinha conquistado. E eu acho que foi um título muito importante. Muito importante. Depois disso, Dorival tem a péssima ideia de. E eu falei, aí vai, né? Aí o São Paulo vai conseguir, né, mano? Agora estamos fulminante. Lucas jogando muito, Caleri marcando gol, Nestor, que eu lembro que na época eu gostava do Nestor também. Wellington Rato. Jogadores que eu gostava, que via que fazia diferença naquela época, naquele torneio, né? E eu falei, agora vai. Agora voltou a época de glória do São Paulo. Aí o Dorival me decide fazer a pior decisão da carreira dele, que foi ir para seleção brasileira. Quando ele foi para a seleção brasileira, eu falei, pronto, perdemos o técnico. Aí o elenco começou a ser vendido pelo Júlio Casares, criminoso Júlio Casares, deixar bem claro isso, né? Afinal, 300 mil reais numa loja de charuto, com cartão corporativo, é crime isso, é criminoso isso.
Não adianta falar que ele devolveu, que não tem essa não. O elenco se desfez, começaram a vender os jogadores da base por preço de banana. Eu falei, puta, cara, será, mano? E aí veio ano após ano, até esse ano, piorando, 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 até que chegou no momento que estamos. Esse momento que a gente tá difícil. E dessa vez não tem Hernanes igual em 2017, não. Então, é foco. Mas, agora eu vou falar do cara que me fez gostar de futebol e me fez amar o São Paulo. Senhor Rogério Ceni. Senhor Rogério Ceni, o goleiro que batia pênalti, falta, e se errasse tinha que voltar correndo, mas quase nunca ele errava. E o Muricy deu até entrevista já falando que não queria que o goleiro batesse falta, mas ele era o melhor cara que batia falta do elenco. E aí, cara, eu achei encantador isso, tá ligado? Um goleiro que defendia o que ele defendia, ainda fazia gol, tal. Eu tava assistindo naquele Corinthians e São Paulo, quando sai a falta e ele faz o 100º gol, eu comemorei assim como se fosse um título. Porque a minha identificação com o Rogério Ceni, com a postura dele, com o jeito dele ser, bom, frente às câmeras, porque eu não conheço ele pessoalmente, né? Infelizmente. Meu sonho é conhecer o Rogério Ceni. Esse cara me abriu os olhos pro mundo do futebol. Me abriu os olhos pro mundo do futebol. É claro que eu não assisto só São Paulo, né? Eu assisto outros jogos e tal, principalmente do Bahia, onde tá o Rogério Ceni hoje. Porque apesar dele ter saído do São Paulo, eu acho que o desejo, né, para ele, que a carreira dele tenha sucesso, que vá longe, sabe? E é isso, minha relação com São Paulo. Agora vamos falar um pouco do canal. Na descrição do canal tá que a gente vai fazer pós-jogos do São Paulo e acompanhar a Champions League, certo? Eu sei que parece muito distinto uma coisa da outra, mas eu vou explicar. São minhas duas paixões. A Champions League é o campeonato que eu mais gosto de assistir, tirando o Libertadores. E o São Paulo é o time que eu amo. E é o que eu sei, né? É o que eu sei. Eu acompanho muito futebol internacional, principalmente o futebol alemão, que me encanta muito pela sua agressividade. Eu gosto de time mais agressivo, eu gosto de jogadas mais agressivas, enfiada de bola, tal. Não gosto muito de cruzamento toda hora e que não sai nada, passinho pro lado. No campeonato alemão não tem muito isso, e é por isso que eu gosto. Não tô falando que não tem a tática, que seja uma várzea e todo mundo atacando, não, mas você vê a média de gols do campeonato alemão, é coisa absurda, né? Só o Harry Kane fez, sei lá, mais de 30, 40. Então, eu gosto muito de Champions League. Então a gente vai acompanhar a Champions League fazendo pós-jogos desde a fase de grupos, fase de liga, fase de grupo, mata-mata e final.
Fora os vídeos do São Paulo, todo dia que o São Paulo jogar, logo que acabar o jogo, terá meia hora, que eu demoro umas meia hora para subir o vídeo, um vídeo de pós-jogo, certo? Então, agora que vocês me conheceram, deixa o like, se inscreve no canal, vai ajudar muito nesse começo de canal. A gente tá começando, né? Então tudo começa muito difícil. E quem tá vendo esse vídeo, por favor, se inscreve no canal, dê um gostei, um comentário. E é isso. Boa noite a todos. Falou!